Método rápido de cálculo de área de arcos de círculo. Para entender o conceito, partimos do princípio simples de cálculo de um triângulo a partir de um retângulo. A área de um retângulo, quando dividida por uma diagonal, determina dois triângulos retângulos de mesmas dimensões, mas cada um com a metade da área do retângulo original. Utilizemos este conceito para fazer um cálculo de área de um arco. Existe um método de cálculo de área de curvas que não é muito conhecido, mas ajuda para fazermos cálculos preliminares sem precisar utilizar de cálculo integral. O método consiste em subdividir o polígono desejado em vários polígonos menores conhecidos e mais fáceis de calcular. Por exemplo, utilizando-se de triângulos retângulos é possível calcular a área de um arco de circunferência através da divisão em vários triângulos menores a cada pedaço de arco que sobra. Este método é o raciocínio utilizado num cálculo diferencial integral. Porém, quando se trata de cálculos preliminares que ainda terão que ser confirmados por topógrafos ou por ASBILA, é possível fazer cálculos rápidos sem precisar recorrer à integral. Vejamos o exemplo a seguir. Se formarmos triângulos retângulos dentro de um arco, teremos divisões sucessivas, primeiro em dois triângulos iguais, lado a lado. Continuando, a sobra de arco não abrangida pelos primeiros triângulos pode ser dividida em mais 4 partes iguais. Mais uma vez, dividindo as sobras dos triângulos já feitos podem ser novamente divididos em mais 8 triângulos iguais. Depois em mais 16 triângulos, em seguida em 32 triângulos menores. Este cálculo poderia ser levado ao infinito, mas não necessitamos desta precisão, pelo menos neste momento. Lembrando que dois triângulos retângulos iguais formam um retângulo com a soma da área dos dois, podemos calcular tudo na metade do arco considerando como se todos fossem retângulos. No exemplo mostrado no desenho, temos uma seção de círculo onde podemos fazer os seguintes cálculos. 28,263 metros vezes 8,754 metros mais 2 vezes 14,794 metros vezes 2,239 metros mais 7,491 metros vezes 0,565 metros mais 8 vezes 3,766 metros vezes 0,142 metros mais 16 vezes 1,885 metros vezes 0,036 metros é igual a 335,95 metros quadrados. Quando se trata seções de arco de círculo com raios conhecidos, podemos utilizar de um método que tem uma boa precisão e é muito mais fácil de calcular. Tomemos por exemplo um círculo de raio conhecido de 10 metros. Se traçarmos uma reta de lado a lado passando pelo seu centro, copiarmos a mesma reta até tangenciar o círculo, ou em cima ou embaixo, podemos fechar um retângulo pelas laterais. Este retângulo que acabamos de formar tem 10 metros de lado e 20 metros de comprimento. Portanto, sua área seria de 200 metros quadrados. Aplicando o cálculo comum de área teríamos 157,0796 metros quadrados de meio círculo. Isso corresponde a uma relação de 78,5% da área do retângulo, quase 4/5. Entretanto, quanto mais longe do centro fazemos a secção de arco, mudamos esta relação drasticamente. Se fizermos, agora, um retângulo na metade do raio, ou seja, com 5 metros de altura. Fazendo as contas, o retângulo ficaria com 86,7 metros quadrados e o arco de círculo calculado por integral teria 61,487385 metros quadrados.
Então passaria a uma relação de aproximadamente 70,9% da área do retângulo. É daqui em diante que as coisas começam a ficar interessantes. Se utilizarmos somente 2,5 metros da altura do raio inicial, formaremos um retângulo de 33,1225 metros quadrados. A área do arco interno seria de 22,722 metros quadrados. Portanto, 68,6% da área do retângulo. Continuando a diminuir as seções de corte, se utilizarmos um retângulo com 1,25 metros de lado, teremos uma área de 12,1288 metros quadrados. O arco interno teria 8,1869 metros quadrados, ou seja, 67,5% da área do retângulo. Quanto mais longe do centro, mais próximo de 66,67%, ou seja, 2/3 do retângulo. Olhando o gráfico a seguir, é possível verificar que a partir de 3/4 do tamanho do raio, a relação entre retângulos e círculos passa a ser muito próxima de 2/3 e o erro torna-se mínimo. Por exemplo, voltando ao arco calculado com triângulos há pouco, obtivemos aproximadamente 336 metros quadrados. 56,526 metros vezes 8,754 metros igual 494,83 metros quadrados. Arco de círculo igual 2/3 da área do retângulo, portanto 331,54 metros quadrados. Assim temos uma diferença de 1,3% entre os métodos. Lembrando que, quanto mais longe do centro do círculo, maior vai ficando a precisão do cálculo.